Sejam bem-vindos, professores de ciências. Eu sou a professora Natália, o professor Gilson está aqui conosco também. E hoje nós vamos dar início à nossa jornada pedagógica. O professor Gilson está hoje aqui conosco também como professor da rede, né, porque ele leciona lá na Escola Licurgo. E nós vamos fazer um bate-papo aqui com algumas orientações para esse ano letivo de 2022. Aqui nós temos a nossa chefia, né, a nossa chefia direta, que é a gerente Mônica, lá da GFEM. Aqui são todos os integrantes da equipe de ciências, a Cristiane, o Gilson, a Leila, eu e a Silmara. Lembrando que a nossa equipe, ela se unificou, então a equipe ela responde agora desde o primeiro até o 9º ano. Bom, a nossa organização da formação. O nosso público-alvo, lembrando, são todos os professores de ciências do primeiro ao 9º ano, tanto os professores pedagogos, né, que ministram ciência nos anos iniciais, quanto os professores biólogos, que ministram a disciplina de ciências no 6º ao 9º ano, nos anos finais. Nós teremos informações gerais, né? Nós sabemos que muitos professores estão já na rede, então algumas informações podem ser um pouco mais repetitivas, mas nós temos essa equipe de professores dos anos iniciais, né, entrando agora conosco também, e alguns professores que são novos agora na rede. Então, daremos as informações, e para aqueles professores também que ainda têm alguma dificuldade, né, sobre os referenciais, sobre as habilidades, sobre o planejamento de aula, sobre as estratégias de recuperação da aprendizagem também, né, Gilson? Isso mesmo. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar junto com a Nathalie aqui hoje, comentando com vocês um pouquinho sobre esses temas, e eu espero que seja de grande valia para todos nós. Lembrando que todos esses temas, eles poderiam também ser trabalhados separadamente. Daria uma formação para cada uma das temáticas, tá? E nós temos, vamos ter em alguns slides, alguns QR Codes de formações anteriores que nós fizemos, né, das temáticas que nós estaremos falando aqui. Então, caso vocês queiram se aprofundar em algum assunto, é só fazer a leitura do QR Code. Bom, aqui estão os nossos referenciais que estão em vigência nesse momento. Nós temos o nosso referencial curricular, né, que foi implementado no ano de 2020, e o referencial curricular circunstancial, que foi implementado no ano de 2021. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o referencial curricular, ele foi elaborado em 2019. O Gilson, ele participou, né, diretamente dessa elaboração, então ele pode falar um pouco para a gente sobre esse processo. Sim. No ano de 2019, ao longo do ano de 2019, nós fizemos algumas formações, algumas reuniões com os professores da REME, e os professores puderam contribuir com esse documento que foi construído de forma coletiva. Então, nós temos aí as habilidades, que são oriundas da BNCC, porém, nós temos contribuições diretas do ponto de vista de sugestões didáticas, do ponto de vista das implicações socioambientais, e também algumas habilidades que foram criadas para o referencial da REME a partir dessas discussões com os professores da REME. Então, é por isso que o nosso referencial ele tem uma cara um pouco diferente dos demais, porque a gente tem um pouco da nossa identidade, daquilo que os professores entenderam que era importante, e a gente cobriu algumas lacunas deixadas e que estavam mais relacionadas ao contexto da nossa cidade, do nosso estado também. No cantinho da tela tem o QR Code. Caso vocês não consigam acessar o referencial pelo QR Code, no final da apresentação a gente tem o endereço do nosso blog e lá vocês acessam esses documentos também. Aqui nós trouxemos um exemplo do referencial do 8º ano, é só a primeira parte, o comecinho dele, então a gente só tem a unidade temática Terra e Universo nele. E lembrando que as unidades temáticas, elas são categorias que englobam os objetos de conhecimento. E os objetos de conhecimento, que vem logo em seguida na coluna, da esquerda para a direita,
são os termos que representam os conteúdos de forma mais ampla, né? O próximo que a gente tem são as noções e conceitos, que são os termos que se referem a conceitos, processos ou noções básicas sobre o conhecimento científico. Nós temos também as implicações socioambientais, né, que vão ser termos que se referem a problematizações, a aplicações tecnológicas, cotidianas também, que são relacionadas aos objetos de conhecimento, e as habilidades, que são as aprendizagens essenciais esperadas dos estudantes para cada ano escolar. Lembrando que essas habilidades já são pautadas na BNCC, então é possível utilizar diretamente o nosso referencial. Embaixo, nós temos as recomendações, que são sugestões não obrigatórias, né, opcionais, de abrangência pedagógica e metodológica, para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades essenciais e dos respectivos objetos de conhecimento. Aqui nós temos o referencial curricular circunstancial, né, que foi elaborado para o ano de 2021, mas também continua em vigência e pode ser utilizado agora no ano de 2020. Né? Ele foi elaborado por conta da necessidade de adequações devido ao contexto da pandemia, né, e dos desafios que nós tivemos nesse período e ainda temos, né? E os objetivos dele são garantir e proporcionar aos estudantes a retomada de alguns conhecimentos que são considerados estruturantes. Então, por isso, nós não temos todas as habilidades dentro desse referencial circunstancial. Nós temos algumas habilidades selecionadas num período de 2 anos. Então, temos ali o ano, habilidades selecionadas ou indicadas do ano anterior, e nós temos as habilidades indicadas do ano vigente. Então, sempre num contexto aí de 2 anos. Nesse caso, desse exemplo, que nós temos o 4º ano, nós teremos aí, então, habilidades indicadas do 3º ano, e as habilidades do ano vigente, que é o próprio 4º ano. Você quer complementar com alguma coisa, Gilson? Isso, sempre lembrar que a gente tem as habilidades nesse contínuo de 2 anos e também temos os objetos de conhecimento, noções e conceitos e implicações socioambientais. Que é importante recordar disso, porque daqui mais para frente a Nath vai falar sobre o plano anual e é importante considerar esses tópicos também. Sim. Aqui nós temos a continuação do referencial circunstancial, que lembrando que nós temos, né, as 3 unidades temáticas, e aí logo abaixo, no caso dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, nós teremos ali algumas recomendações, que são várias sugestões de sites, de atividades, de jogos, que servem para auxiliar o professor pedagogo que ministra a disciplina de ciências e que não é da área de biologia. Então, tem várias sugestões aí que podem ser utilizadas. Aqui nós temos as nossas 3 unidades temáticas, né, que perpassam do 1º ao 9º ano de Ciências da Natureza. Então, elas são Terra e Universo, que vai abordar os conceitos de astronomia e de geologia. Nós temos também Vida e Evolução, que aborda os conceitos de biologia. E nós temos Matéria e Energia, que vai estudar os conceitos de química e de física, certo? A gente, em conversa, né, no processo formativo lá de 2019, foi decidido que seguiria essa sequência de acordo saindo do macro para o micro. Então, saindo de Terra e Universo, indo para Matéria e Energia. Isso, à época, na oportunidade, os professores entenderam que essa seria a melhor sequência para a gente ter algum alinhamento entre os professores e escolas da rede municipal. Então, essa também foi uma tomada de decisão coletiva dos professores de ciências. Aqui nós temos uma especificidade, que é o caso das disciplinas de ciências no 9º ano. Nós temos 2 disciplinas, que são Ciências com ênfase em Química
e ciências com ênfase em física. As ciências com ênfase em química abordam os conceitos de vida e evolução, e ciências com ênfase em física aborda os conceitos de terra e universo e de matéria e energia. Nós sabemos que esses nomes não são os ideais, né? Esperamos que, né, num período eles possam ser alterados, mas por enquanto é o que rege a nossa documentação, né? Isso, para fins de organização na escola, então, o professor que ministra ciências com ênfase em química tem que estar interessado ou se apropriar da unidade temática Vida e Evolução. É com ela que ele vai trabalhar na disciplina de ciências com ênfase em química. Na disciplina de ciências com ênfase em física, ele vai trabalhar as duas unidades temáticas, Terra, Universo e Matéria e Energia. Tá? Isso tem que ficar claro, porque a gente tem ainda poucos casos, mas ainda existem alguns casos em relação a essas duas disciplinas. A gente entende que o nome é contra-intuitivo, mas por enquanto ela se mantém dessa forma. Tá? Continuando, aqui nós trazemos, vamos falar um pouquinho do plano anual e da sugestão de organização bimestral. Lembrando que foi aquilo que o Gilson falou, nós temos as habilidades, né, mas o plano anual, ele envolve outros aspectos, né, que são os objetos de conhecimento, as implicações socioambientais. Então, foi solicitado junto à secretaria, né, uma organização bimestral, né, com o objetivo de complementar tanto o referencial curricular quanto o circunstancial, e aí possibilitar as estratégias, né, teórico-metodológicas para o alinhamento das ações educacionais durante o ano dentro do ensino de ciências. Então, essas divisões, elas são de caráter opcional e sugestivo, cabe ao professor e à escola, né, analisar o que é melhor e realizar as adequações aí conforme a realidade, certo? Isso, mais uma vez a gente trabalha com uma ideia de tentar algum alinhamento entre as escolas da REME, mas o professor ainda tem a sua autonomia para elaborar o seu plano anual, seguindo a sugestão da divisão das habilidades por bimestre, ou fazendo as suas adequações, mas não esquecendo, obviamente, dos outros componentes, dos outros tópicos, como a professora Natália acabou de comentar. Então, aqui nós temos a sugestão de organização bimestral do referencial curricular. Nós pegamos aqui um quadro que é para o 4º ano. Então, nós temos aí os códigos alfanuméricos, né, das habilidades, separadas em cada bimestre. E aí a tendência seguiu aquilo que já tinha sido discutido no processo formativo de 2019. Então, começando pelas habilidades da unidade temática Terra e Universo, passando por vida e evolução lá no 2º e 3º bimestre e finalizando com matéria e energia lá no 4º bimestre. Aqui nós temos o modelo para o referencial circunstancial, esse é um exemplo lá do 7º ano. Lembrando que aí nós temos, né, no referencial circunstancial, nós temos habilidades indicadas do ano anterior e habilidades indicadas do ano vigente. Então, as habilidades, nesse caso aí do 7º ano, do ano anterior, são habilidades do 6º ano, né? Ano vigente do 7º ano. Nós sabemos que na área de ciências da natureza, os conteúdos de um ano letivo para o outro, eles podem não apresentar, em muitos casos, uma continuidade ou uma sequência didática, podendo ocorrer lacunas entre eles. Então, é importante o estudo das habilidades, o planejamento, né, desses saberes que são sugeridos para cada ano, né, para poder mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes e a retomada de alguns assuntos que permitam a evidenciação de relações, na medida do possível, entre os temas que serão ensinados. Nesse caso aqui, nós temos, vocês podem ver que lá nas habilidades indicadas do ano anterior do 4º bimestre, não aparece uma habilidade. Isso vai acontecer mesmo nos nossos quadros do RCC, então, que é o referencial circunstancial, né? Nós vamos ter algumas lacunas do ano anterior que a gente não tem habilidade para ser retomada, então nós teremos apenas as habilidades do ano vigente. A gente recomenda a consulta aos referenciais curriculares, né, visto que esses quadros de organização bimestral, eles vão ter só os códigos alfanuméricos, certo?
E eles também não têm, né, como o Gilson falou, os objetos de conhecimento, as implicações socioambientais, e também não tem aqui as recomendações, né, que nós temos lá nos referenciais. Bom, as nossas habilidades, elas podem ser muito complexas, né? Dependendo da habilidade, tem algumas que são mais complexas do que outras. Então, é importante o professor analisar e entender o que a habilidade está pedindo que o aluno desenvolva. Lembrando que o objetivo é que o aluno desenvolva a habilidade. Então, analisar o que envolve essa habilidade. Por exemplo, nós trouxemos uma habilidade aqui do primeiro ano, habilidade 2 do primeiro ano, que fala sobre localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Então, o que envolve essa habilidade? Nós trouxemos aqui algumas possibilidades, né? Você quer falar um pouquinho, Gilson? A gente nota pelos verbos que aparecem na habilidade, já tem 3 verbos, né? 3 ações a serem desenvolvidas, né? São processos cognitivos de localizar, nomear e representar. Só que antes mesmo da gente, os alunos desenvolverem ou realizarem essas ações, antes de você localizar, você precisa conhecer as partes do corpo, você precisa identificar as partes do corpo. Então a gente percebe que existe a magnitude da habilidade, ela é já mais complexa do que a gente imagina. Sempre tem algumas nuances, né, algumas ações a serem desenvolvidas para atingir essa habilidade. Então aqui a Nathalie colocou alguns exemplos, ela elencou 10 ações que envolvem processos para desenvolver essa habilidade como um todo. Então a gente entende que as habilidades levam um tempo para serem desenvolvidas. Não é uma aula, uma semana, dependendo da habilidade, você não vai conseguir, vai levar mais tempo, um mês, algumas delas até um bimestre inteiro, por conta da complexidade. É só chamar atenção para isso. A ideia desse slide é chamar atenção para a complexidade que existe nas habilidades e quão difíceis elas são, e por isso, a cada passo, a cada aula, a gente trabalha uma etapa, né? Conhecer as partes do corpo, identificar, para que no final do processo a gente consiga desenvolver essa habilidade junto aos estudantes. Sim, aqui pode ser que aqui nós colocamos 10, podem ter mais, né? Por isso que nós colocamos até as reticências ali no final. E algumas são mais curtas, né? Podem precisar de menos ações, né? Então, menos desmembramentos, vamos dizer assim. Então, na hora de elaborar o plano de aula, nós precisamos levar isso em consideração. Aqui nós trouxemos um exemplo, nossa sugestão, né, de plano de aula para ciências, do primeiro ao nono ano. Então, nós trazemos aqui o componente curricular, né, no nosso caso, ciências. As turmas atendidas, nós trouxemos um exemplo aqui, um modelinho de plano de aula. Nesse caso, nós pegamos uma habilidade que é do nono ano. Então, nós colocamos aí que as turmas A e B do nono ano. Tem o nome do professor. Tem o período, né, que eu vou estar trabalhando. O objeto de conhecimento, nesse caso aqui, a gente pegou uma habilidade cujo objeto de conhecimento fala da composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, né? Aí as noções e conceitos estão ali logo depois, que é, no caso, o sistema solar. Logo em seguida, a gente tem as habilidades, nesse caso aí, a habilidade 14 do nono ano, que ela fala sobre descrever a composição e a estrutura do sistema solar, né? E assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia. E aí a gente colocou ali entre parênteses esse conceito que nós estávamos falando aqui, de habilidade desmembrada, ou uma parte da habilidade, certo? Que nesse caso, para esse período de aula, né, que eu coloquei ali um período de 2 a 6 de março, eu vou trabalhar o quê? Que parte da minha habilidade? Descrever a composição e a estrutura do sistema solar, tá? Esse é um exemplo para o nono ano, mas ele vale para todas as habilidades de ciências do primeiro ao nono. Então, logo em seguida, nós colocamos ali a metodologia, né? Ou a situação didática, então nós colocamos o que será
realizado, como serão realizadas essas aulas. Colocamos também alguns recursos, né, que nós utilizaremos nesse plano de aula. Aí tem a avaliação, dentro da avaliação nós temos critérios e instrumentos. E no final, nós temos aqui algumas observações. Reparem, pessoal, que o plano sugerido, a proposta de plano, ela não difere muito do que vocês costumamente trabalham. A Nathalie chama a atenção principalmente para essa ideia de que uma parte da habilidade é possível dar conta de uma parte dela no período de aula. Então já acaba levando essa habilidade por um tempo maior, porque dificilmente a gente consegue dar conta de tudo numa aula ou numa semana. Esse exemplo é até um exemplo mais simples, mas a gente tem algumas habilidades que envolvem diversos sistemas do corpo humano que é praticamente inviável ou ilusório pensarmos que a gente dá conta disso numa aula só, fica muito superficial, então ele acaba levando mais tempo. Então a ideia disso, que ela está discutindo, é justamente isso, mostrar que uma parte, né, de conhecer e descrever é a primeira etapa, e em uma aula subsequente a gente vai avançando em outros aspectos que estão correlatos a essa habilidade. É igual quando a gente tem, no 8º ano, a gente tem as habilidades de plantas, animais, né, animais vertebrados e invertebrados, que são habilidades bem extensas. Essas são as mais densas, inclusive foram as que foram construídas pelos professores da REM, que entenderam que a parte de biodiversidade não podia ficar de fora. A gente não observa essas habilidades que a Nathalie acabou de comentar em outros referenciais, porque elas foram criadas, essas específicas foram criadas pelos professores da REM. Continuando, agora o Gilson vai falar um pouquinho sobre a alfabetização científica e algumas estratégias didáticas para a recuperação da aprendizagem, mas eu vou estar palpitando aqui na apresentação dele também. Isso, a gente vai continuar nesse diálogo. A gente só vai falar um pouquinho sobre a alfabetização científica, porque ela é a premissa do nosso referencial, né? A alfabetização científica vem como objetivo do ensino de ciências. E a gente vai trazer aqui algumas ideias, algumas propostas que possivelmente muitos de vocês aplicam, e a gente vai estar tentando conversar um pouquinho sobre isso. Então, a alfabetização científica, ela trata-se basicamente, assim, em linhas gerais, de uma leitura de mundo pela ótica da ciência, mas não uma leitura de mundo majoritária, de pensar a ciência como uma forma de ver o mundo melhor do que as demais, mas de reconhecer a importância de se olhar também pela ótica da ciência. E a gente consegue perceber o quão importante isso, principalmente em tempos atuais, em tempos de pós-verdade, em tempos de anti-ciência, negacionismo, em tempos de pandemia. Então, essa ideia de alfabetização científica envolve um processo de imersão do estudante, uma transformação, para que ele possa tomar decisões com base em evidências. É uma ideia de participação, tem a ver com democracia, tem a ver com cidadania, tem a ver com envolvimento, mas envolvimento embasado por conhecimentos científicos. Bom, essa ideia da alfabetização científica, enquanto leitura de mundo, ela se materializa do ponto de vista didático, para a gente entender como isso pode ser trabalhado em sala de aula, em 3 vertentes, basicamente, que a gente pode chamar de dimensões ou estruturas, tá? Só que deixa chamar a atenção que a gente tem um vídeo específico sobre isso, e no slide anterior tem um QR Code sobre, tá? Só porque a gente vai fazer uma pincelada bem rápida sobre o assunto. Se você quiser uma discussão com um pouquinho mais de profundidade, você pode acessar esse QR Code, que lá a gente vai ter uma discussão maior. Então, essas 3 dimensões, a gente já comentou em várias formações, mas talvez os professores novos ou os professores do ensino fundamental pode ser um pouquinho mais novo, tá? Então, olha só, a gente tem 3 dimensões, que é aprender ciência, aprender como fazer ciências e aprender sobre ciências. Basicamente, na nossa trajetória enquanto professor, nós temos o hábito de nos dedicarmos a uma estrutura principal, que seria o caso de aprender ciência, que envolve conceitos, conhecimentos do ensino de ciências. A gente acaba gastando mais tempo nessa dimensão. E ela é muito importante. E a gente não tem que deixar de gastar tempo nela. Talvez o que a gente pode fazer, na medida do possível, é dividir um pouquinho mais o tempo e abordar outras dimensões também. Além dos aspectos conceituais, dos conceitos, trabalhar processos e procedimentos que levam à elaboração e reelaboração desses conceitos. Então, a gente tem aí o como fazer ciência, o aspecto procedimental, como é que um conhecimento ele é produzido, elaborado ou refutado. Então, envolve aspectos da natureza da ciência, que também é importante. Uma outra coisa também que é importante também, na medida do possível, tem alguns conteúdos que eles favorecem mais essa abordagem do que outros. A gente pode também estar passeando por um ou por outro por conta disso. É o aspecto das implicações socioambientais, que a gente está chamando aqui da dimensão atitudinal.
essa dimensão é uma dimensão que tenta evidenciar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A gente mostra que a ciência é um empreendimento humano e que ela se relaciona com o cotidiano e muitas coisas produzidas pela ciência influenciam a nossa vida e influenciam a ciência também. É uma troca, é mútua essa relação entre sociedade e ciência, porque a ciência é uma atividade humana e ela não está isenta das influências políticas, sociais e econômicas que concorrem ou circundam a sua prática. Bom, pensando nessa ideia, então, de leitura de mundo, a gente tem que lembrar que a alfabetização científica ela é algo que vai ser desenvolvido ao longo da vida estudantil do estudante, dos estudantes como um todo. A gente tem aqui um quadro que tenta exemplificar essa ideia do ensino fundamental. Então, a gente pensa nos alunos lá dos anos iniciais, os alunos mais jovens, que essa ideia da alfabetização científica, dentro daquelas 3 vertentes, para desenvolver, para que o aluno seja alfabetizado cientificamente, ela pode começar de forma mais simples, com um compromisso com o fantástico, com a curiosidade. É interessante ver, por exemplo, a metamorfose numa borboleta. A gente pode pensar nos anos iniciais dessa forma, nesse início, entender aquele material que afunda ou não afunda, trabalhando densidade. A gente pode começar uma ideia discutindo, por exemplo, um arco-íris, com alunos um pouquinho mais velhos, e esse compromisso com o fantástico, ele vem numa direção para entender os fenômenos, até a gente chegar nos alunos mais maduros, onde a gente propõe uma imagem mais honesta da ciência. E essa imagem mais honesta é justamente do que a gente está falando. Ciência como empreendimento humano, como uma atividade coletiva que é falível, que é corrigível, que não é dona da verdade, mas que a gente tem a possibilidade de dar crédito à ciência, porque a ciência funciona, porque ela tem um mecanismo de autocorreção, que é o consenso científico, que é a comunidade científica que trabalha. Enfim, para mais informações sobre essa parte de alfabetização científica, se você se interessar, volta lá no vídeo, que a gente tem um vídeo só sobre isso. Bom, aqui nesse tópico, a gente tenta discutir ou realizar algumas propostas para a recuperação da aprendizagem. Algumas alternativas, algumas possibilidades. E a gente chama a atenção de que isso não é algo fechado. O professor, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, ele conhece a melhor estratégia. Você volta um pouquinho, Nath, no slide? Acho que passou... Ah, não, pode para frente. Isso mesmo, perdão. Isso mesmo. Então, assim, pensando nas estratégias de recuperação, a gente imagina que é sempre interessante identificar as dificuldades dos estudantes sobre alguns conteúdos, para a gente possa elaborar as estratégias para superar essas dificuldades, encontrar meios, encontrar caminhos para se trabalhar esses conteúdos, essas habilidades, que, como já foi comentado, são bastante complexas. Então, para iniciar essas estratégias de recuperação, a gente precisa de uma avaliação diagnóstica, que também tem um vídeo geral sobre isso. A CEMED preparou, deve estar disponível para vocês já, sobre tipos de avaliação. Então, essa diagnóstica, inclusive, tem uma diagnóstica da secretaria, que vai ser encaminhada às escolas para serem aplicadas desde o 1º ao 9º ano, no componente de ciências, o que não impede também que você, professor, ao longo do ano letivo, trabalhando tanto com RC ou com RCC, realize diagnósticas e verifique as dificuldades dos seus estudantes para reelaborar, pensar em novas estratégias. Só lembrando que a diagnóstica ela vai conter questões com habilidades do ano anterior do estudante. Então, se esse estudante está no 4º ano, a diagnóstica tem habilidades lá do 3º ano, com base no RCC. O ano passado, a Secretaria também disponibilizou, no começo do ano letivo, uma diagnóstica, então nós estamos continuando, seguindo essa tendência, para poder analisar quais foram as dificuldades dos estudantes e até para você, professor, conseguir pautar o seu plano anual, e descobrir, buscar estratégias para conseguir recuperar esses estudantes nas habilidades do ano anterior. A gente espera que com isso a gente possa perceber o que avançou, o que não avançou, o que precisa de mais empenho, de mais tempo, aquilo que a gente pode abrir um pouquinho a mão e explorar outros temas ou outras estratégias. Como eu estava dizendo, no ensino de ciências a gente tem uma vantagem, muitas vezes, em relação a outros componentes, porque o aspecto prático para a gente é bastante presente, a gente consegue explorar. Não necessariamente com práticas muito elaboradas, às vezes com materiais do cotidiano, ou até às vezes você pode pegar um pedaço de um galho de uma planta, dá para fazer uma aula disso. Então você tem vários recursos. Aqui a gente tem algumas ideias que
é comum trabalharmos, os professores todos usam, sejam pesquisas, elaboração de modelos didáticos, desenhos, imagens, jogos, práticas demonstrativas ou investigativas, também já comentamos muito isso em informações. A leitura, a gente vai comentar um pouquinho sobre leitura, interpretação e escrita, e também a tradicional aula expositiva e dialogada, que por conta do formato, né, da quantidade de estudantes, ela acaba sendo uma das modalidades mais utilizadas dentro do ensino de ciências, além também de simulações, filmes e jogos. Só para a gente poder relembrar, então, nós temos algumas formações, alguns vídeos, onde a gente tratou especificamente de alguma dessas estratégias. E diversificar a estratégia é interessante, porque nós nos pautamos na ideia que os professores, que os alunos, né, podem apresentar, os alunos são heterogêneos e podem aprender de forma diferente. Então, utilizar estratégias diversificadas, a gente pode atingir um público maior, que tem uma facilidade de aprender de formas diferentes. Então, aqui, só para dar continuidade a essa fala, você pode usar os QR Codes, você pode pausar o vídeo agora, e você pode acessar esses materiais que foram disponibilizados ao longo dos últimos anos. Então, nós temos aqui aulas práticas elaboradas por professores dos laboratórios de ciências, do primeiro até o 9º ano, e você pode estar acessando esse material e verificando se tem alguma aula prática que pode ser interessante para você na sua aula. Pensando também que não é necessariamente porque a sua escola pode não ter um laboratório, que você não pode realizar uma atividade prática. É claro que o laboratório facilita muito as coisas, tem um professor parceiro para estar planejando e fazendo junto, mas a gente consegue, algumas práticas, a gente consegue fazer em sala de aula, às vezes no pátio, uma demonstração prática. A gente sabe que não tem material para todos, mas em algumas coisas são possíveis e cabe nós decidirmos quando isso é possível, quando é interessante ou não. Temos também, no âmbito das tecnologias da informação e comunicação, a possibilidade de usar filmes, vídeos e GIFs, também trabalhamos isso em formações anteriores. As simulações algo que eu gosto muito, principalmente eu trabalho temas relacionados à física e à química, embora tenha ali algumas imagens de conteúdos da biologia, como evolução e alimentação saudável, passando então até dá para trabalhar essas simulações como essa do 1º ao 5º, e no caso da evolução, no 9º ano. E temos também a possibilidade de, quando você não tem acesso a tecnologias ou aulas práticas, utilizar materiais impressos, né, como tirinhas de charge, que são discutidas nessa formação também. Então, aqui são algumas estratégias que foram comentadas, dentre as diversas e várias que os professores podem estar utilizando, de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que ele acha que é mais interessante para o público dele. Lembrando que, com exceção das aulas práticas, né, que como o Gilson falou, nós temos cadernos desde a educação infantil, né, anos iniciais e anos finais, mas as formações de filmes, de simulações e de tirinhas, elas foram feitas quando a equipe ainda era separada, então foram feitas com enfoque um pouco mais para os anos finais, com algumas habilidades utilizadas de exemplo dos anos finais. Mas isso não significa que você, professor que ministra as aulas de ciências do 1º ao 5º, não possam assistir essas formações também, e aí analisar o que dá para adaptar, né, fazer a transposição didática desses materiais e utilizar dessas ideias, né, para aplicar a sua aula nos anos iniciais, né? Lembrando que no caso das tirinhas e charges, né, nós temos aí, podemos explorar também o uso de cartazes, né, as próprias imagens, né, esses materiais, para auxiliar os alunos dos anos iniciais, né, cujo grau de abstração ele vai ser menor do que dos alunos dos anos finais. Bom, a gente entende, né, os professores têm discutido bastante, que por conta a partir da pandemia, nós tivemos muitas dificuldades e isso ficou evidente quando nós reencontramos nossos alunos no retorno durante a prática escalonada. Durante um período foi ensino remoto, depois com a prática escalonada nós reencontramos nossos estudantes. Tínhamos alunos, ou temos alunos, que foram bem com o retorno, e alunos que tinham dificuldade. E nós tínhamos alunos que não participavam e retornaram à escola. Então a gente ficou mais claro a heterogeneidade na sala de aula, porque alunos que estavam indo bem, continuaram indo bem, aqueles que participavam das aulas remotas, mas alunos que não participavam e tinham dificuldade antes, acabaram apresentando um grau de dificuldade muito maior quando a gente comparava em grupos da sala de aula em relação à defasagem de determinados conteúdos ou não. E isso não ficou isento em relação às práticas de leitura, escrita e interpretação. O que a gente vai comentar aqui nessas duas próximas sessões
falando de práticas de leitura e até de conhecimentos matemáticos, não se trata, né, peço muito cuidado com isso, de assumir o papel de professores de outros componentes. O que a gente vai comentar aqui são ações para potencializar as práticas de leitura, escrita e interpretação no ensino de ciências, porque essas práticas elas são inerentes a qualquer componente. Qualquer componente curricular precisa de leitura, escrita e interpretação. Então, ciências não é diferente. Então, não está sendo pedido, sugerido, que você dê aula de língua portuguesa. Não é isso. É explorar essas estratégias dentro do contexto de ciências de forma mais intencional, porque é uma prática inerente, eu tenho certeza que todo mundo faz isso em sala de aula, leitura, escrita e interpretação. É só uma intencionalidade, algo mais pensado em explorar esses aspectos. Então, assim, dentro de um contexto da leitura escrita em sala de aula, de forma bastante resumida, né, isso aqui daria uma formação inteira também, a gente tem aqui algumas estratégias que envolvem, por exemplo, a leitura individual. A leitura individual ela pode estar associada a um contato inicial com os conteúdos, a partir, por exemplo, de leituras de trechos do livro didático, ou, por exemplo, notícias, informações que a gente consegue numa rede social, por exemplo, que podem ser debatidas também, ou em órgão, ou em sites mais confiáveis. Uma leitura, um trecho de alguma coisa para iniciar esse contato com determinados conteúdos. A leitura coletiva, quando o professor acompanha a leitura e a sala, lendo, passando de aluno para aluno, ela também é interessante e ela traz outras vantagens. Durante a leitura coletiva, você consegue já identificar os alunos com dificuldade de leitura. O professor pode já discutir alguns significados, alguns conceitos que vão aparecer, os alunos não conhecem, eles podem estar perguntando o que eles estão lendo. E também você tem a oportunidade, né, além de promover essa correção de pronúncia, de dicação dos significados dentro de uma coletividade. Bom, além disso, a gente tem interpretações de imagens, aí a gente pode pensar num contexto mais amplo também, como vídeos, GIFs que vão estar incorporados dentro dessa ideia, HQs também, histórias em quadrinhos, que são comentados na formação anterior. E além de acessar, de ler e interpretar esses materiais, que podem ser imagens, textos, individualmente ou coletivamente, a gente tem proposições, que podem ser realização ou produção de textos ou desenhos, que vão estar relacionadas à organização das ideias. Então, algumas ideias são discutidas e o aluno pode organizar as ideias debatidas em sala de aula por meio de textos, pequenos textos. Isso vai aumentar gradativamente conforme o grau do estudante ao longo do ensino fundamental. Alunos mais jovens, frases, palavras, desenhos, quanto mais jovens. Alunos mais velhos, a gente pode pensar cartas, redações, 8º, 9º ano, por exemplo. Relatório. E o relatório também, o relatório que a Nath falou, é uma ideia que você organiza uma sequência lógica que é muito parecido com as ideias, com a elaboração de trabalho, você tem o objetivo, você tem os materiais utilizados, você organiza o pensamento e poderá colocar algumas questões sobre isso também. E a gente fala de atividades contextualizadas, é pensar numa estratégia que vai além de uma resposta sim ou não. Eu sei que quando a gente elabora avaliação, é mais fácil para a gente uma alternativa fechada, né? Você marcar um VOF para fazer a correção em grande escala, né? Com muitas aulas, muitos alunos. Mas do ponto de vista do cotidiano, vale a pena, muitas vezes, tentar uma atividade onde a resposta ela é aberta, onde ela exija 2 linhas, 1 linha, 2, 3 linhas como resposta, para a gente entender a organização e identificar as dificuldades dos estudantes. Todas essas práticas são inerentes, são presentes ao ensino de ciências ou qualquer componente curricular. Aí a gente quer fazer um exercício, né, usando um exemplo. Temos aqui, por exemplo, uma habilidade do 5º ano, né, habilidade 2 do 5º ano, que é aplicar conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água, para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas. A gente percebe a quantidade de coisa que tem nessa habilidade. Antes de eu aplicar esses conhecimentos, eu preciso conhecer o ciclo, né? Então, o meu objeto de conhecimento aqui é o ciclo hidrológico. E para eu chegar nesse patamar, isso vai levar bastante tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui, vai demonstrar na imagem a seguinte, é como a gente está relacionando essas ideias da alfabetização científica com estratégias que envolvem leitura, interpretação e escrita, para que a gente possa propor ações na sala de aula que sejam
condizentes com essas três dimensões, conceitual, procedimentos e as implicações socioambientais, e também, ao mesmo tempo, né, usufruindo ou utilizando essas estratégias que potencializam prática de leitura, escrita e interpretação. Então, assim, de maneira bem simples, nada muito revolucionário, é só uma organização mesmo. Perceba o seguinte, uma coisa que é importante lembrar, eu vou estar comentando aqui, mas não existe uma sequência ideal para isso. Eu posso estar mostrando aqui uma figura do livro didático vigente e falar que a leitura individual sobre textos do ciclo da água é interessante para o contato inicial. Mas você não precisa necessariamente começar com uma leitura de texto. De repente, a aula prática pode ser o caminho, pode ser a tua ideia inicial. Você pode encontrar. Então, assim, o que a gente está apresentando aqui não é uma sequência didática. A gente está apresentando uma organização de possibilidades, de estratégias para se trabalhar leitura, escrita e interpretação dentro do ensino de ciências, perpassando por todas as dimensões da alfabetização científica. Tá? Então, olha só. Dentro dessa parte de leitura, a gente tem também a leitura coletiva, e aí você vai estar fazendo aquelas ações de já trabalhar os significados, de fazer as correções, e perceber quem lê bem e quem não lê bem. Você tem a possibilidade também de fazer interpretação de imagem sobre o ciclo da água. E você tem a possibilidade da aula prática. A aula prática pode ser o pontapé inicial, se você assim achar. E, como eu disse anteriormente, muitas vezes a aula prática não precisa ser aquela super aula prática com inúmeros materiais. Essa aula prática, por exemplo, utiliza água no estado líquido, gelo, alguns recipientes, como uma vasilha, um prato, e você consegue observar um processo artificial, gerando uma chuva, quando você está percebendo isso, e as mudanças de estado físico, né? Simular uma chuva. Então, e ele pode registrar isso com desenhos posteriormente, e a partir disso você tem aí um registro, né, a organização das ideias. É claro que também, a gente falou da dimensão conceitual, que é importante, fala dos conceitos, as mudanças de estados físicos, exemplificar esses processos simulando, né, o processo do ciclo da água, e a gente pode discutir isso de forma mais profunda, relacionando esses conhecimentos com o ambiente, com a sociedade, essas relações, essas implicações socioambientais, trazendo reportagens, como, por exemplo, essa imagem nos indica a importância dos rios voadores, a chuva, a vegetação da Amazônia, o quão importante é essa dinâmica para alguns estados brasileiros e para alguns países da América Latina. Então, você tem essa discussão, ela é importante, dá para discutir a importância da água em relação à produção de campanha. Então, a gente consegue passear por um conteúdo só, que é o ciclo da água, e aos poucos ir desenvolvendo a habilidade referente, né, a habilidade 5, a habilidade 2 do quinto ano. Bom, aqui a gente chama a atenção, mais uma vez, sobre conhecimentos matemáticos no ensino de ciências. Mais uma vez, não para o professor de ciências ensinar matemática, é porque a gente entende que os conhecimentos matemáticos também são inerentes, eles aparecem o tempo todo dentro do ensino de ciências, né? E se eu tivesse que resumir, a gente trabalha com diversas coisas, né? Em ciências a gente tem conhecimentos da astronomia, da geologia, da química, da física, da biologia, a gente tem representações e utilização da matemática o tempo todo nessas áreas. Então, é só uma discussão, uma reflexão muito breve sobre esse assunto, tá? Esse tópico. Aqui a gente tem de forma, quando a gente pensa em como o conhecimento matemático ou as representações aparecem no ensino de ciências, a primeira coisa que nos é remetido são as representações em quadros, gráficos, as formas de interpretar isso, porque o conhecimento científico é mostrado dessa forma. A gente tem aqui um gráfico de pizza que mostra a composição do ar atmosférico. A gente tem aqui uma relação entre o número de vacinados e a diminuição das doenças. A gente tem aqui um gráfico relacionado à emissão de CO2 por diferentes países. Então, essa linguagem ela aparece o tempo todo e ela faz parte da linguagem da ciência. Enquanto mais a gente pensa sobre isso, a gente começa a identificar alguns outros exemplos, né? Um bem comum, por exemplo, no próximo slide, é esse que a gente tem, por exemplo, da probabilidade, né? Essas representações dentro do conteúdo de genética, aqui no nono ano também. Não é porque eu usei exemplos do nono ano agora, né? Esses dois exemplos iniciais, que a gente não tenha vários exemplos do primeiro ao quinto. E uma coisa que é bem comentada, e a gente chega a conversar com professores de matemática, dentro daquilo que a gente pode fazer, na hora de fazer uma transposição e simplificar algumas ideias, é tentar aproximar essa visão
que o professor da matemática já traz para o aluno. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas representações de proporção genotípica e fenotípica, só para dar uma ilustrada, e muitas vezes a gente esquece de representar a fração como o aluno está acostumado a ver nas aulas de matemática. Por isso que a professora Natália acabou subindo aquela imagem ali da fração, né? 1/4 e 3/4, e às vezes a gente acaba utilizando outras formas de demonstrar esse mesmo conhecimento que não estão próximas ou não são a que o professor de matemática utiliza. E por que a gente fala disso? Porque muitas vezes o desafio não é o conhecimento de ciências. Muitas vezes a defasagem em algum aspecto da matemática nos impede de avançar dentro do conteúdo de ciências. E lembrando aqui que nós não temos apenas a matemática inserida nos conhecimentos de física e química, né? Esse é um exemplo da matemática dentro da biologia também, né? Da unidade temática de vida e evolução. E isso, a matemática sendo utilizada como uma ferramenta dentro da genética, né? Para explicar as proporções, as probabilidades dentro de diferentes contextos e cruzamentos específicos. Aqui a gente traz dois exemplos que talvez para alguns professores possam ser bastante comuns. A gente comentou anteriormente sobre como os conhecimentos matemáticos, a defasagem pode ser um obstáculo no ensino de ciências. Se eu quero determinar, por exemplo, o número de massa de um elemento, e se o aluno tem dificuldade com operações básicas, como adição, aí ele não vai conseguir fazer esse exercício, não vai conseguir desenvolver essa ideia, e não é porque ele não entendeu a tua aula de estrutura atômica, é porque às vezes ele tem um problema, uma defasagem com operações básicas. Então essa que é o ponto que é simples, né? Mas a gente está chamando a atenção. Um outro exemplo aqui, a gente vai discutir mudanças de estados físicos já no contexto do nono ano, né? Que aquele exemplo que a gente mostrou lá da prática, que também pode ser usado no nono ano, está mais voltado aos anos iniciais. Mas aqui a gente acaba discutindo essa ideia de transformação física. E muitas vezes os alunos têm dificuldade com números negativos, os alunos têm dificuldade com números que possuem vírgula, né? Então a gente pode avançar aos poucos, né? Começando com números naturais, depois usando exemplos com números inteiros, e na medida do possível números racionais também. Então a gente pode, no começo, utilizar exemplos mais simples. Talvez exemplos, né? Substâncias onde eu não tenho a presença de números negativos, ou posso arredondar alguns números dentro, se eles aparecerem com vírgula, por exemplo, para tentar simplificar essa ideia e aos poucos avançando. Para que essa barreira ou dificuldade matemática não se torne uma dificuldade para aprender o conteúdo de ciências. Lembrando que quando a gente trabalha com os números inteiros, né, que são os números positivos e negativos, o aluno ele pode ter uma certa dificuldade, né, de visualizar, principalmente na parte dos números negativos, qual vai ser maior e qual é menor, né? Por isso que a gente até sugeriu aqui essa imagem da régua, né? Desenhar a régua, colocar os números negativos ali e aí identificar nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com pontos de fusão e ebulição, identificar o ponto ali na régua. Isso facilita, né, para o estudante conseguir entender o que é maior e o que é menor na escala negativa. Isso, a gente está. O ponto desse tópico, né, que também está sendo bastante breve, é justamente isso, perceber que em alguns momentos, determinados conhecimentos da matemática ou defasagem na matemática nos impede de avançar dentro do ensino de ciências. E muitas vezes também a gente pode conseguir, por meio de parcerias, né, quando possível, seja com o professor regente, no caso do 1º ao 5º, ou com o professor de matemática, no 6º ao 9º, algumas parcerias, seja na elaboração dos planos anuais, por exemplo, para ter coincidência de algumas habilidades que são muito próximas. Então, por exemplo, a habilidade 5 do 1º ano de ciências, ela tem um contexto muito parecido com o contexto da habilidade 17 de matemática do 1º ano. Então, pode haver uma conversa, né? Pode haver uma aproximação de ambos os professores para tentar, na hora de elaborar o seu plano anual, colocar para o mesmo período de abordagem. E nessa forma, um ajuda o outro. Né? Você tem que identificar e nomear diferentes escalas de tempo, reconhecer, no caso da matemática, o período do dia, da semana, os meses do ano, utilizando o calendário. Então, são coisas muito próximas, professores diferentes no mesmo ano, que podem com certeza, ajudar o outro num planejamento conjunto. Esse outro exemplo aqui é um pouquinho diferente. Você pode complementar. Ali elas eram muito relacionadas. Aqui são ações que se complementam. Eu tenho aqui, para o 4º ano, habilidade 1 do 4º ano, identificar misturas na vida diária, com base nas propriedades físicas observáveis e conhecendo sua composição. Mais uma vez, o professor
de ciências do primeiro ao quinto, ele pode se aproximar do professor regente, que o professor regente vai estar discutindo lá na aula dele de matemática, aspectos como utilizar, por exemplo, medidas, né, massa e volume, para produzir, por exemplo, uma ideia consensual que cabe aos dois, como um bolo, por exemplo, uma receita. Então você teria uma ligação, uma aproximação entre dois aspectos que podem se complementar. Lembrando, gente, que aqui nós estamos mostrando exemplos de habilidades de outras áreas, né, nesse caso da matemática, que se aproximam das habilidades de ciências, mas nós temos na geografia também muitas habilidades, né, que são próximas, então dá para trabalhar em conjunto. Isso é interessante na hora que a gente pode, num processo de jornada pedagógica, conversar com outros professores e pensar, principalmente aqueles conteúdos que a gente sabe que os alunos têm historicamente dificuldade, e tentar fazer essa aproximação, convergir para um ponto temporal para trabalharmos junto determinados assuntos, tá? Então, basicamente, essa ideia, que é um tópico também que a gente trouxe nessa formação dos conhecimentos matemáticos, a gente percebe o quê? Que o conhecimento matemático, ele é inerente, está presente nos conteúdos de ciência, em diversos exemplos. Quanto mais a gente observa isso, mais a gente enxerga. Eu quero enxergar matemática em ciências, tem um monte. Tem muita matemática o tempo todo. A gente percebe também que muitas vezes a defasagem do conhecimento matemático pode ser um obstáculo para o ensino de ciências, mas se a gente se preparar, a gente pode fazer algumas transposições, algumas simplificações, para fazer aproximações coerentes com o que é ensinado já dentro da disciplina de matemática, como aquele exemplo da fração, por exemplo, e parcerias para tentar mitigar, minimizar esses problemas dentro das diversas estratégias possíveis que nós temos, né? Como diversificar a estratégia de ensino com os múltiplos recursos que a gente pode ou não ter, dependendo do contexto, aumentar ou potencializar as práticas de leitura e escrita e tentar planejamentos colaborativos com professores de outras áreas para tentar superar dificuldades que acabam influenciando na nossa aula de ciências também. Então, antes da gente entrar nas informações adicionais, basicamente o que a gente fez nessa formação, esse vídeo simples para vocês, um vídeo bastante generalista, foi trazer informações sobre os referenciais, ressaltar que as habilidades são complexas, a gente precisa encontrar mecanismos de ir diluindo essa habilidade ao longo das aulas, a gente não dá conta de trabalhar com ela de uma única vez. A gente discutiu algumas estratégias e agora a Nathalie vai passar as informações adicionais e as informações finais. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado, né, para os professores que chegaram agora, para os professores pedagogos que ministram ciências nos anos iniciais e também para os professores dos anos finais que já estão trabalhando dessa forma, né? Nós sabemos que o referencial curricular ele foi implantado no ano de 2020, então foi bem no início da pandemia. Alguns professores podem ter um pouco de dificuldade ainda, mas nós nos colocamos, né, à disposição, toda a equipe de ciências, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, se tiver alguma habilidade, né, que é um pouco mais difícil, precisa de sugestões, né? Nós estamos lá à disposição de vocês, ok? É porque no referencial a gente tem muitas coisas novas que nós não estávamos habituados a trabalhar dentro do ensino de ciências, principalmente relacionadas à astronomia, por exemplo. Então tem coisas mesmo que a gente não está com a prática em dia para trabalhar determinados conteúdos. Então discutir coletivamente eu acho que é o caminho, a coletividade é o caminho para a gente, de repente, encontrar soluções para problemas comuns, tá? Eu vou deixar a Nath encerrar e antes disso eu só queria desejar votos para vocês que estão retornando para a sala de aula, que voltem bem, com saúde, com muita vontade, para que nós possamos, né, trabalhar com esses alunos aí da melhor maneira possível, tá? Eu agradeço a Natália, agradeço a Fabiana, a Elisângela e todo o pessoal envolvido aqui nos bastidores dessa gravação e vou deixar a Natália terminar e eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Aqui nós temos rapidinho o nosso blog de ciências, tem o QR Code no cantinho. Lembrando que esse blog, inicialmente, ele era dos anos finais, como a equipe unificou e temos muito conteúdo, anos de conteúdo dentro desse blog, nós decidimos, a partir de agora, utilizá-lo para
todo os anos de ciências, do 1º ao 9º ano. Então, para vocês, professores dos anos iniciais, podem acessar o blog. Temos vários posts lá com sugestões, com atividades, com aulas práticas, certo? Aqui é o nosso canal de ciências, tem o link curto e o QR Code aí na tela. Nós temos todas as formações que nós demos, né, principalmente nos últimos 2 anos, elas estão disponibilizadas lá. O canal Reflexões Pedagógicas, né, que tem todas as formações de todas as outras áreas também. Aqui nós temos a nossa atualização de dados, então, como eu já falei, a equipe unificou, né? Então, para aqueles professores que ou ano passado não estavam na rede, né? Faz algum tempo que não estava, ou trocou alguma informação, algum dado, por favor, entra no nosso link ou no QR Code, atualize os seus dados, e também para os professores que ministram ciências do 1º ao 5º ano, tá? Acessem e atualizem os dados para a gente conseguir ter contato com vocês e passar informações, né, quando for necessário. Aqui todos os nossos outros contatos, né, o telefone lá na GFEM, onde é possível conversar com a equipe de ciências, tem o nosso e-mail, o endereço do blog está aqui de novo, né, que eu já tinha comentado, do canal, e também tem o blog o blog da GFEM, certo? Nós agradecemos muito a participação de vocês. Boa sorte aí nesse novo ano letivo e até a próxima.